que há de errado com os espíritas kardecistas de hoje? Nos dias de hoje, com a facilidade e agilidade de informação, as pessoas em geral têm manifestado mais sua curiosidade ou interesse em buscar informações sobre as filosofias religiosas espiritualistas, principalmente aquelas que trazem a relação direta com o mundo espiritual e sua interferência em nossas vidas nesse plano. O espiritismo kardecista está entre elas e há vários livros publicados desde o século XIX e muitos canais em redes sociais específicos sobre o tema espiritismo. Tenho assistido vários vídeos, com pessoas conhecidas no meio espírita, que vão até estes programas tipo podcasts contar suas experiências pessoais ou falar a sua visão sobre este tema e acabam por prejudicar o kardecismo, em outras palavras, fornecendo argumento negativo aos segmentos mais céticos, inclusive, sem mostrar base científica nenhuma para tais afirmações, muito distantes do aprendizado deixado pelas obras básicas de Kardec, tornando aquilo que deveria servir como propagador esclarecedor em uma grande confusão que mistura espiritualidade, adivinhação, astronomia com vida extraterrestre. O espiritismo kardecista vem crescendo muito o número de adeptos e já são 13 milhões de pessoas no mundo inteiro. Só no Brasil, são 3,8 milhões que recebem algumas informações distorcidas ou sem comprovação alguma. Lembrando que o espiritismo é uma filosofia científica com repercussão religiosa e a dispersão de foco do trabalho de divulgação dos ensinamentos originais, obras básicas de Kardec, dentro e fora dos centros espíritas kardecistas, onde alguns ainda apresentam os fenômenos espirituais como espetáculos de circo só atrapalham. Por que a necessidade de espetáculos midiáticos do tipo adivinhações, previsões, etc.? Infelizmente, existe uma confusão entre várias pessoas que na verdade são espiritualistas e se apresentam como espíritas kardecistas que estão ganhando destaque nas mídias por se prestarem a dar verdadeiros espetáculos e entrevistas. Adivinhações, previsões de futuro, cura pela internet, viagens astrais para outros mundos. Na verdade isso está acontecendo porque tem muita demanda nesse assunto e qualquer coisa que mostre algo fora da normalidade encontra esse público. Um exemplo disso são canais do YouTube com mais de 700 mil inscritos que assistem seu conteúdo voltado para o espiritismo, onde ele fala muito sobre suas histórias pessoais como médium, dizem falar com espíritos a toda hora. Mas já vi casos de adivinhação dar errado e o médium passar vergonha ao vivo, como ele errou, colocou a culpa no seu mentor. Vi outro espírita, que trabalhou na Federação Espírita de SP, diz ter sido amigo de Chico Xavier, em podcast dizendo que já viu Deus, que Deus estava doente, que Deus tinha forma de uma cabeça de monstro e que foi até um centro espírita para ser curado, por 70 médiuns que lá estavam. Isto chega a ser um absurdo. Vi também uma médium famosa da televisão fazendo previsões e emitindo mensagens durante o programa. São vários os exemplos que vejo como negativos na construção da ideia de evolução espiritual, que esquecem o fator principal que é a prática da caridade e do amor ao próximo. Estas pessoas provavelmente já não se comunicam com o plano espiritual superior e estão atingindo um grande número de pessoas com informações no mínimo infundadas e desta forma mergulharmos o espiritismo kardecista no descrédito moral e intelectual. Qual o papel dos bons espíritos nesse quadro? Os espíritos superiores, desde nossos guardiões até nossos mentores mais evoluídos, observam tudo e se enchem de tristeza quando percebem o desperdício de tempo, o mau uso de capacidades mediúnicas. Muitas vezes retiram desses médios essa capacidade que foi recebida como uma bênção, principalmente aos que utilizam essa capacidade para construir visibilidade, fama, vantagens ou lucro daquilo que recebeu de graça. O bom médium nunca irá pedir um centavo ou favor por transmitir uma mensagem, por praticar uma fluidoterapia, passe, ou por qualquer prática que envolva atividade mediúnica, assim como fez Chico Xavier, nosso maior médium conhecido, que psicografou mais de 400 livros e cedeu todos os direitos autorais para centros espíritas espalhados pelo Brasil. Vejo com tristeza muitos médiuns que tiveram a honra de conviver com Chico Xavier nesta existência e fazem disso uma prerrogativa, escrevem livros, contam histórias onde colocam temas de reencarnações de Chico Xavier dizendo que ele já foi o apóstolo João, São Francisco de Assis, Allan Kardec. Reparem que tentam vincular o nome e a vida de Chico Xavier a personagens importantes de nossa história, sem necessidade alguma, sem isso nunca ter saído publicamente da boca do próprio Chico, tornando isso uma fábula. A vida e obra de Chico Xavier falam por si só. Isso acaba inspirando outros ditos médiuns de YouTube a fazer o mesmo,
Observem que quase sempre as mensagens são apresentadas com nomes ilustres conhecidos como Bezerra de Menezes, Apóstolo Fulano, Doutor Cicrano, etc., sempre com nomes que irão colocar uma certa credibilidade na mensagem. O plano espiritual superior está sempre atento a tudo que nos conduz à evolução, sempre trabalhando a nosso favor, nos orienta e esclarece sobre tudo, sempre para o bem, mas somos livres para escolher entre fazer o bem, não fazer, ou fazer o mal, cada um com suas consequências. Na vida o plantio é opcional, mas a colheita é obrigatória. É proibido criticar essas atitudes espetaculares ou criticar personalidades do espiritismo? Até onde eu sei, no espiritismo kardecista não há ninguém perfeito entre os encarnados, independentemente de sua posição social ou relevância. Todos sem exceção estão sujeitos a críticas, desde que não sejam desrespeitosas ou agressivas. Acontece que infelizmente criam-se certos mitos de que se for criticar alguém é porque você é um invejoso ou você é um hater que quer atenção. No espiritismo não há adoração, não há liturgias ou dogmas a serem cumpridos, não há supremos espíritas encarnados, não há santidades que exigiam beijo na mão, pelo contrário. Portanto, tudo que parecer fantástico, miraculoso ou mágico deve-se no mínimo questionar, contestar com base na ciência e se conduz à prática da caridade e no amor ao próximo, simples assim. Tudo e todos estarão sujeitos a serem analisados, discutidos, questionados, até que se tenha uma comprovação, de preferência apoiada na ciência e nos ensinamentos do nosso Mestre Jesus, o único que viveu entre nós e que não precisa de nossa avaliação, o único modelo a ser seguido. Qual é a religião certa para seguir? Dizer que existe uma religião certa é um erro. As religiões têm se mostrado ao longo da nossa história como motivo de conflito, destruição e segregação, onde impera o orgulho, a vaidade, a ganância e a intolerância, chagas que criamos para nos separar ao invés de unir, que nos distancia como irmãos e que nos afasta de Deus. A discordância com relação às religiões é gigantesca, pois cada uma delas tenta se apropriar de uma verdade absoluta que é inatingível para nós, pois que ainda não temos capacidade de compreender, tentando sempre reduzir a capacidade de Deus e seus enviados para colocá-los dentro das nossas opiniões e desejos, sentindo-se os escolhidos, os corretos e supremos representantes de Deus na Terra. Eu não tenho ideia de qual seria a religião certa para seguir, mas sigo ou tento seguir os ensinamentos de Jesus como base para minha conduta de vida, tento não confrontar a fé de ninguém. Cada um deve buscar sua ligação com Deus onde acha que ela está e se está feliz e realizado com a sua, mesmo que diferente da minha, isso para mim me é o suficiente. Que tipo de julgamento eu vou ter quando desencarnar? Essa questão é a mais difundida entre todas as religiões. Este julgamento é apenas um capítulo de nossos livros onde cada ser escreve sua história e responde por cada ato bom ou ruim que praticou ou cometeu durante sua existência. Da mesma maneira que nas leis do homem existem agravantes e atenuantes, este julgamento irá ocorrer, com peso maior ou menor de acordo com a gravidade das faltas ou benefícios de acordo com a prática da bondade e amor praticados ao longo da vida. Somos seres ainda inferiores na escala evolutiva, cometemos mais erros do que acertos e por essa razão habitamos ainda um mundo de provas e expiações. Isso nos leva a entender as injustiças que ainda vemos, onde parece que o mal prevalece e as pessoas de bem estão o tempo todo sofrendo, ou sendo prejudicadas, mas aquele que reconhece sua prova, que tem resignação e acredita em Deus não fica se lamentando, reclamando o tempo todo ou não faz nada para resolver, pelo contrário, agradece a Deus pela oportunidade de reparar suas faltas, de se corrigir moralmente e por consequência evoluir. No direito existe um ditado: aos amigos da lei os benefícios da lei, aos inimigos da lei os rigores da lei, e é exatamente assim que seremos avaliados, com o mesmo critério que nós usamos para julgar aos outros, na mesma medida, com uma única diferença. Quando chegar este momento não teremos o subterfúgio da mentira que usamos com maestria enquanto estamos encarnados. Lá no mundo espiritual não é possível enganar os enviados de Deus. Lá não há mais mentiras e somente iremos receber a absolvição onde realmente fomos inocentes. Para finalizar, não se preocupe tanto com seu passado, isso não há como mudar, seu foco deve ser o futuro, esse pode sim ser diferente. Se esforce e aceite sua encarnação sem ficar murmurando ou reclamando de tudo ou elegendo culpados pelo seu insucesso. Assuma sua responsabilidade e aceite as consequências e tudo isso irá te fazer evoluir espiritualmente.